Volta e meia eu falava dele, falava, ai, como ele é bonitinho, ai, como ele é bonitinho, isso, aquilo outro. Nessa primeira vez eu não tive muito o que esconder, porque o Ayrton não era ainda assim, o Ayrton Senna, né? Ele era uma pessoa mais tranquila, não era tão famoso, tão conhecido. Então, eu nunca, enfim, viajei com ele, nunca nada. Foi um namoro assim no Rio de Janeiro. Até que nós terminamos, porque eu achava aquela coisa muito chata. Na época tinha muito teste de pneu aqui. E, então ele vinha para o Rio, lá ia ele pro autódromo. Eu falava, ai gente, ele ficou o dia inteiro, é teste de pneu, é carro, é isso, aquilo. Eu não tinha muita paciência com aquilo. E aí acabamos terminando e tal. Mas a gente terminava e voltava, terminava e voltava. Meu primo tem uma casa em Angra e ele soube que eu estava lá. E assim foi o nosso, de fato, reencontro. Foi um pouquinho antes do Grande Prêmio que ele ganhou em São Paulo. E acabamos voltando. E ali sim, eu acho que foi uma coisa mais madura, mais séria. O drama, na verdade, é que ele era um homem super obstinado pelo trabalho dele, focado no trabalho dele, o que é uma grande qualidade. E eu acho que um pouco isso, quer dizer, essa distância. Eu sempre relutei muito com essa coisa dele morar fora, a coisa da fama que se tornou enorme depois, né? Ele se tornou o querido do Brasil. E tinha um lado engraçado, as meninas do motorhome da McLaren me chamavam de Cinderela. Então, quando eu chegava, começava a gritar, Cinderela, Cinderela, você chegou. Então, tinha aquele lado divertido. Eu sempre tentando fugir daquele monte de jornalista, né? Ficava trancadinha no motorhome ali, quietinha. Como sempre, tentando o máximo possível não me expor. Então, eu tinha um pouco de digamos assim, não medo, mas assim, eu acho que eu sempre procurei não expor a minha vida, o máximo que eu pudesse não expor. E ele também era muito querido com relação a isso, porque ele não expunha nenhuma das relações importantes da vida dele, nunca expôs. Ele ficava muito focado, assim, né? E aí, quando acendia a primeira luz, o primeiro sinal, ele já fazia assim com a mãozinha para eu sair dali e ir embora. E sempre com o olhinho focado para a pista, super concentrado. E aí eu sempre jogava um beijo para ele, ele me jogava um beijinho assim com a luva, piscava e eu saía. Tinha um lado muito angustiante, porque é uma profissão perigosa, né? Então, às vezes ele brincava comigo, quer que eu ganhe e tal? Eu falava, quero que você volte. Às vezes, quando ele não conseguia, ou estava mais cansado, no meio da corrida, ele dizia assim, não, eu vou, porque eu, sei lá, digamos, o campeão era o Alain, né? Eu vou chegar lá, eu vou conseguir, eu vou ultrapassar o Alain, eu vou, e isso ele ia, sabe, ele ia colocando na cabeça dele os motivos pelos quais ele tinha que conseguir, sei lá, chegar ao final de 20 quilômetros e ele ia com tudo. Foi numa festa no Lago de Como, o Schumacher estava com o pessoal da Benetton e foi apresentado a ele, e aí apertou a mão, olhou bem nos olhos, assim, bem firme, e disse, um dia eu vou ser igual a você, um dia eu vou chegar lá. E aí o Ayrton riu, olhou, falou isso, treina bastante que vale a pena. Nessa época, é engraçado isso, né? Mas tinha a escola do professor Raimundo. E tinha um personagem, o Nerson da Capitinga, que ele amava, mas amava assim, enormemente. E às vezes, quando eu ia para a Europa, ele falava, Cris, traz fita. Então eu gravava a parte do Nelson da Capitinga da escolinha do professor Raimundo, os amigos também gravavam, mandavam. Ele adorava esse programa. E às vezes a gente brincava e tal. Ou alguém brincava, vem cá, quando vocês tiverem filhos, como é que vai ser? Não, a gente vai morar aqui em Angra e leva as crianças para a escola e volta. Eu falei, gente, morar em Angra, sabe? Enfim, de alguma forma aquilo foi me batendo como que não era exatamente o que eu esperava, né? Na verdade, eu queria ter a minha família e ter uma vida livre, né? Poder ter o ir e vir tranquila, sem aquela pressão. E ele realmente era um homem muito dedicado ao trabalho. E eu não queria, em momento algum, ser aquela que tá, poxa, mas você vai correr a vida inteira? Poxa, mais isso, mais aquilo. Quer dizer, eu admirava profundamente ele como ser humano, profundamente ele como homem,
profundamente como profissional que ele era, mas em algum momento aquilo não se encaixava mais na minha vida. O Prost estava coberto pelo contrato e não aceitou o Ayrton na Williams. Foi a primeira tentativa do Ayrton entrar na Williams. Ele saiu super irritado do Estoril, lá do autódromo. Nós estávamos na mesma casa do Braguinha lá. E aí ele saiu super irritado, só falava assim baixinho, o francês é um covarde, ele não me aceita na equipe. O Ayrton estava louco. Foi quando eu convidei para ele ir para a Índia, porque ele estava muito irritado com aquela situação. Eu falei, Ayrton, por que você não faz um ano, pelo menos faz as 500 milhas de Indianápolis, para viver num outro ambiente muito melhor? Então, que realmente desgastava muito. O teste foi em dezembro de 92, foi esse carro que o Ayrton andou lá em Phoenix. Era um autódromo tão pequeno lá no Arizona, era quase um kartódromo, né? Eu geralmente testava aquela pista para correr em Long Beach. Mas o Ayrton saiu muito contente com a performance do carro e a maneira de guiar o Indy. O Indy era um carro muito divertido de guiar. E naquela época, foi a época que o Indy era muito mais parecido com o Fórmula 1 do que hoje em dia, era quase igual ao Fórmula 1. E aí no oval, o Roger Penske não deixou ele guiar. Aí o Ayrton ficou olhando os 2 dias que eu andei no oval de 1 milha, porque o Roger tinha medo de fazer um estágio. No primeiro dia você anda lento, no segundo dia você acelera mais. E aí, o que aconteceu com o Nelson, que foi terrível lá, o acidente dele estava com um ímpeto muito grande, sem ainda ter a experiência do oval, e errou, e podia ter sido um erro fatal. Quando eu fui testar no oval, eu lembro até hoje, o Ayrton pegou um carrinho de golfe, eu expliquei como que era um oval de 1 milha, um oval muito difícil lá em Phoenix. Depois de eu dar umas 10 voltas, na saída da curva 2, eu saía com a roda praticamente a 2 polegadas do muro, muito rápido. É uma pista muito agressiva, né, com muita pressão aerodinâmica, o carro é muito rápido. Daqui a pouco eu vejo uma cara no muro grudado. Era o Ayrton, ele foi com o carrinho de golfe e botou a cara. Mas eu passava com a roda a isso da cara dele. Aí eu voltei para o boxe, ele voltou, eu falei, Ayrton, você teve coragem de ficar lá? Ele falou, não, eu queria ver como é que passava o carro perto do muro. O Brasil estava muito carente de ídolos, de um modo geral. Vinha num processo final da ditadura, uma ditadura que se estendeu demais. Justamente em 84 a população ficou bastante machucada com o fracasso das diretas já, e ele estava iniciando. Logo na sua primeira vitória, onde eu me lembro que mais do que carro foi braço, ali ele começou a chamar a atenção não só de mim, como do mundo da Fórmula 1. O Senna mudou um pouco as manhãs dos domingos da televisão brasileira. Não é que a audiência tenha duplicado, não, a audiência quase que triplicou. Era um país que não estava acostumado com êxitos individuais. 42, 41, 45% das pessoas, das famílias, dos domicílios, acordavam cedo para assistir o Ayrton Senna correndo. É quase metade do Brasil. Num domingo, que é dia de descanso. Tinha manhãs de domingo que ele dava o que hoje a novela das 9 dá. 41 pontos, 40 pontos, 45 pontos. Hoje, isso é a audiência da novela das 9. É mais, talvez, até que o Jornal Nacional. Ayrton! Ayrton! Ayrton Senna do Brasil! De ponta a ponta ele vence em Interlagos! Depois da bandeirada, o carro do Ayrton morreu na reta oposta.
por problema de pressão hidráulica, houve evasão de pista, o público subiu em cima do carro, começou a bater no Ayrton, batendo no carro do Ayrton, chacoalhando. Inclusive o pessoal da McLaren ficou super chateado porque destruíram o carro. Subiram em cima do carro, quebraram as carenagens. E aí a direção de prova pediu para que a gente fosse lá resgatá-lo. Eu e o Alex Ribeiro, que estava no Medical Car. A gente se aproximou dele, por alguma razão eu parei ao lado do carro do Ayrton, abri a porta, ele entrou no Fiat e nós saímos, aquele público, aquela invasão, todo mundo batendo no capô do carro. E o Ayrton falou, pelo amor de Deus, cuidado para não machucar ninguém, porque eu quase atropelei alguém quando meu carro parou. Vamos com o maior cuidado. Eu falei, pode deixar, não tem problema, aqui estamos todos de segurança. E logo vieram batedores, nós voltamos para o pódio. Não durou 30 segundos, ele saiu para fora do carro. Eu falei, caramba, o cara ganhou a corrida, pode cair aqui do meu lado, eu vou ser o responsável, pelo amor de Deus. Ele volta para, não, tá tudo bem, estou segurando aqui no apoio, tranquilo. Teve um controle de público muito bom, porque ele levantou as mãos, acalmou o público, estava histeria em volta dele. Acalmou o público e tal, aí a pessoa passou a respeitar, e aí a gente aproximou e resgatou ele. Mas foi realmente uma operação de resgate. When we do get hold of the models in the shop, they don't last very long at all because people are very hard collectors, and a lot of the companies, when they produce the models, they only produce a few thousand of each one, and if it's a Senna model, usually it's completely sold out before it's even in the shop. It's just absolutely amazing. Still 20 years on, people are still collecting Senna memorabilia. McLaren have been fantastic as well. They've provided the 93 car that we have in the museum for people to look at. It was the T car, so it wasn't actually the race car. And with Donington being Donington, we've themed a lot of things around Senna being here as well, because it was classed as the race of the century. We get a lot of people, not just English people, a lot of foreign people that come over. Senna to them was their all-time hero, and it's somewhere where they can come, they can actually see the car that he drove, they can see the garden, they can see the memorial, and it's just somewhere where they can come and reflect and remember times. In the garden, we've got the anniversary of Ayrton Senna and Fangio out there, so we get a lot of people that actually come up and lay flowers on the anniversaries and that sort of thing, and it's a very poignant time for people to come and reflect. It was an absolutely fantastic race for the spectator to actually see, and I think people like Prost, they were sort of saying that there wasn't very many overtaking points. After the race, he retracted that and said yes, it was a good race. We all remember Donington when he made the whole field look completely stupid in the first sector and the whole first lap, passing the Williams guys and these guys to get into the rhythm of the race, but Senna was. This feeling that he had to go to the grip that nobody else knew was there until maybe 7 or 8 laps later. Another part of your brain is saying, you're watching history being made here. Na segunda-feira de manhã eu liguei para a Inglaterra, falei, Ayrton, eu nunca vi uma volta igual, você nunca na sua vida vai repetir essa volta. Espetacular. He made the Prost like an incapable driver, something like was not even able to drive. Senna, Prost, Senna por dentro, Prost força, quase se tocam no garbinho, Ayrton Senna vai pra ponta. Aquela primeira volta dele foi impressionante, né? Ele largando e passando o carro por fora, carro por dentro. Yeah, that was an incredible moment watching that race. But I mean, I was still very young.
Well, I like to blank it out of my mind, but yes, the whole weekend was a bit of a nightmare from certainly from the point of view of the result. Quando ele cruzou a linha de chegada, ele parou logo, assim, depois, bem na frente de onde era a sala de imprensa. Todo mundo levantou e bateu palma. Uma coisa que, com certeza, não tinha acontecido. Eu duvido que aconteceu de novo, porque foi, assim, espetacular. Num domingo que deveria ter sido um domingo mais do que brasileiro, porque aquele pódio era nosso, se não acabasse a gasolina a uma volta do final. É realmente a melhor volta do planeta, a melhor primeira volta do planeta, o Ayrton Senna saindo de quarto, caindo para quinto e indo para primeiro. A gente tem que pegar uma bolinha, segue aí essa bolinha, ó, largando em 12º, ó, passou no meio dos dois que estavam ali, tinha o Leto e o Patrese, daí eu já estou em 10º, vou fazendo a primeira curva, eu consigo passar um por fora descendo, depois eu passo um por dentro subindo onde o Ayrton passa o Damon Hill, depois eu tenho dois que saem da pista que são o Wendlinger e o Andretti, e com aquilo o pessoal deu uma diminuidinha de velocidade e eu aproveitei o momento e passei o Alesi e o Schumacher na freada descendo para o S. Então eu já cheguei no hairpin ali que o Ayrton passou por primeiro em quarto lugar. O Ayrton já tinha, mais uma vez, metido uma volta em todo mundo quando chegou no Irvine. E, sabe lá Deus, porque o Irvine resolveu que ia brigar por posição. Quando ele era um retardatário. Quando chegou a segunda vez de novo no Irvine, o Irvine resolveu brigar por posição 2 voltas atrás. Terminou a corrida. Cheguei lá, estava o Giorgio Ascanelli, o engenheiro dele, de quem eu era super amiga. A gente ficou papeando, falando besteira, sabe aquele... Aí o Ayrton chega e fala assim, olha aí. Nem me lembro se ele falou alguma palavra ruim. Não é esse imbecil, resolveu brigar comigo. Não lembro se ele falou. Aí eu, na maior das inocências, que não sou nem um pouco inocente, viro para ele e falo assim, porque você não viu o que ele falou para a imprensa agora. Falou que se você fosse mais rápido, teria passado ele. Eu não terminei a frase. O Ayrton virou e saiu correndo, mas furioso. Eu olhei pro George, saímos os dois correndo atrás dele. Ai, meu Deus, o que aconteceu? Ele chegou dentro daquele box já perguntando por que o Irvine havia feito aquilo e ele falou, e o que deixou ele nervoso, que deixaria qualquer um nervoso, foi a falta de emoção do Irvine. Não fiz nada. Aí você me passou, ele falou, você estava lento. Aí a coisa virou completa baderna, porque... Quando ele falou que o Ayrton estava lento, o Ayrton foi para cima dele. E eu me lembro muito bem, o Ayrton era canhoto e ele partiu para cima do Irvine com a mão direita. E quando o Irvine tirou o rosto de lado assim, ele veio com uma bolachada com a mão esquerda e aí o Irvine caiu para o chão assim. E eu ali sentado vendo aquilo, eu não acreditava que aquilo estava acontecendo. Eu fui jantar com o Ayrton aqui em São Paulo, eu falei, Ayrton, vamos parar. Nós somos 3 campeões mundiais brasileiros, não é legal vocês estarem brigados. Acho que Aí o Ayrton falou, nunca mais eu sento na mesa com o Nelson. Então ele recusou qualquer aproximação com o Nelson e que me deixou triste, porque às vezes na vida você tem que ter se alguém errou, um perdão, você tem que aprender a perdoar. É difícil. A única coisa que eu passei com ele em relação ao Piquet foi quando o Nelson teve um acidente nos Estados Unidos. Então, alguém, acho que um jornalista até estava passando um pôster. Acho que a gente estava em Imola também. Um pôster para todos os pilotos assinarem, com uma mensagem qualquer, e vieram pedir para eu fazer. Claro que eu pensei, ai meu Deus do céu, como é que eu vou pedir para esse homem assinar isso? Em algum momento, que eu achei que era o momento correto, eu fui lá e falei, expliquei, tem isso, está todo mundo assinando.
falou, tá ótimo, me dá a caneta. A gente abriu o pôster, ele leu todos, demorou, ele estava emocionado. Estava com os olhos cheios de lágrimas, porque era um companheiro, né, de profissão que provavelmente nunca mais ia correr, acho, não sei. Ele leu todas as dedicatórias, e aí viu uma dedicatória do Nannini que tinha perdido o braço por causa de um acidente que tinha de helicóptero. E a dedicatória era assim, não se preocupe, Nelson, a perna do meio que é mais importante. E aí o Ayrton deu aquela risadinha para mim e falou assim, e o pior que essa vai ser a que o Nelson vai mais gostar. O texto era bem simples, mas eu vi o quanto ele pensou para escrever aquilo. We had a lovely letter from Ayrton saying what a great driver he was and how sorry he was for me and my family. He wasn't that ruthless, hard person that he was on the track, because he was a hard driver, as we all know, but he had a sentimental side that was kind of special, and it meant a lot to my family that someone as great as Ayrton Senna would take the time and bother to send a tribute and to write a note to the family saying that a great driver will be missed.